que estou aqui com vocês essa tarde para que a gente possa falar sobre esse patrimônio inquestionável que é a vida. Gostaria primeiro de agradecer o convite merecido da casa, o Instituto Kardecista da Bahia, na pessoa do professor Edivaldo. Que Deus abençoe os meus propósitos neste santo lugar, estimule, encoraje, anime os corações benfeitores, voluntários, servidores, a todos os frequentadores. Parabenizamos por essa iniciativa de escuta, isenta, aberta, empática, acolhedora do SOS Preces, um valioso recurso magnético, espiritual, de acolhimento, fazendo votos que continuem timoratos por muitos e muitos anos. Estamos no mês de setembro, comemorando essa iniciativa já mencionada e também comemorando um projeto em nível nacional que é intitulado Setembro Amarelo, quando toda a sociedade está unida, envolvida, engajada para falar sobre a valorização da vida, sobre a prevenção ao suicídio, né? Nesse movimento que precisa contar com a participação de todos nós. E para nos estimular nas reflexões dessa tarde, recorremos ao Mestre dos Mestres, traduzido pelo Verbo amoroso, do seu apóstolo bem-amado João, no capítulo 3, versículos 16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vinda de Jesus à Terra coroou o apelo terreno por paz, misericórdia, discernimento e luz. Deus, na sua infinita bondade, na sua magnificência inquestionável, inquebrantável, doou-nos o seu Filho perfeito, o seu Filho unigênito, para que nós tivéssemos um modelo que vestiu temporariamente as vestes humanas para nos ensinar o que é aproveitar a vida, o que é viver em vida em abundância, em verdade, de acordo com as leis de Deus. Toda a vida de Jesus, a convivência que ele teve conosco, pobres almas combalidas que muitas vezes não entendemos os seus gestos de abnegação, de carinho, que culminou na máxima consequência de ser crucificado, de ser flagelado, açoitado, como um bandido comum, uma pena totalmente injusta, que não passou por nenhum tipo de processo. Ele que é o puro por excelência e não teve direito a um advogado. É justamente por conta desse modelo que nós estamos aqui hoje celebrando esse grande patrimônio, essa dádiva que cada um de nós recebeu. A vida é incopiável, a vida é inextinguível. Nós somos centelhas divinas, criados à imagem e semelhança do Pai. E o nosso engajamento, a nossa missão para conosco é de fazer fulgurar essa luz, resplandecê-la perante os homens e perante os olhos de Deus. Porque Deus não se satisfaz apenas com o esboço perfeito, mas quer que a sua obra brilhe diante dos seus olhos. A vida no mundo material, e isso é verdade, apresenta vicissitudes. São provas, lições, muitas vezes amargas, difíceis, que nós precisamos enfrentar com perseverança, caridade, confiança irrestrita no Pai, para que a gente possa progredir moralmente, para que a gente possa evoluir como seres espirituais. E todas as vezes que os nossos olhos estão arraigados à matéria, e o materialismo nesse sentido é perverso por prorrogar os sofrimentos e, de certo modo, incitar o autoextermínio, quando eu digo materialismo e as suas sutilezas e os seus infinitos disfarces, todas as vezes que nós olhamos, viramos a fronte para a terra, miramos os nossos problemas de uma proporção, por vezes, insuportável. E talvez seja por isso que, em certas condições,
de enfermidade, de privação material, de dificuldades relacionais, de vivência na solidão, motivos os mais diversos, ocorre ao pensamento uma ideia antinatural de aniquilar a própria existência, como se com isso nós quiséssemos aniquilar a vida. E nesse torvelinho de emoções e pensamentos, talvez, né, por um momento de desrazão, a gente, num ato desesperado, não consegue cogitar com mais profundidade sobre o aprendizado que as experiências podem nos oferecer. E então, o Espiritismo, nesse sentido, calcado na filosofia moral cristã, nos ajuda a elevar os olhos acima da carne e ver todos esses desafios de mais alto. Quando Jesus ressurge, resplandecente, e retorna, e aparecendo aos seus discípulos, ele comprova a imortalidade da alma e mostra para nós que, não obstante as perseguições, as injúrias, as pequenas crucificações que nós temos ao longo da vida, a vida eterna é uma verdade irrevogável. E nós precisamos investir o nosso tempo, o nosso amor, todos os dias da nossa vida, em formas de buscar o significado mais profundo da nossa existência. Então, meus amigos, para nos ajudar em nossas reflexões, a fim de que a gente possa tecer algum comentário em torno desse tema que nos emociona, né, que nos afeta, que nos toca, inevitavelmente a todos, nós lançamos algumas questões. O que levaria uma pessoa a se agredir e a tirar a própria vida? Quais seriam as consequências espirituais? Seria possível perceber sinais para verificar alguém que está em risco de suicídio? Como lidar com esse pensamento de aniquilar a própria existência? Como lidar com o ser amado em risco, ou que tenha consumado um ato desses? Imagina uma dor para uma mãe, para um pai, para um familiar, para os amigos, impactados por conta de uma morte intencional, não natural. Como continuar vivendo, sofrendo esse luto estranho, prolongado e difícil? O que os transtornos mentais podem ter relação com isso? Esses são alguns questionamentos que envolvem o nosso tema. Nós poderíamos começar afirmando que a maioria dos sobreviventes às tentativas de suicídio não querem de fato se matar, mas acabar com um sofrimento inominável, que pode ter sido causado por uma circunstância trágica de sua vida, ou que a maioria das pessoas entenderia como algo banal, mas para aquela pessoa foi doloroso e de muito sofrimento. Isso é importante, porque nós temos a tentativa, até numa tendência de sermos empáticos, de querer entender sobre o ponto de vista do outro, comparar os sofrimentos. E eles são incomparáveis. É cada sofredor que padece desses sofrimentos que consegue dar o significado àquilo que sente. Por vezes, nós podemos considerar que é um motivo fútil, estúpido, mas para aquele ser pode ter sido a luta brava. São pessoas que se matam por um fim de um relacionamento, porque perderam o emprego, porque um animal de estimação morreu. E quando nós vemos, nós precisamos ter cuidado de não julgar, de não comparar sofrimentos, tentando colocar uns como mais ou menos graves. Isso, em geral, acontece por uma sensação de impotência, uma sensação insuportável de impotência que nós temos diante dessa morte provocada. Porque receber uma notícia de morte intencional causa isso. A gente tem estatísticas que, infelizmente, são alarmantes. Daí a importância da gente enaltecer, no início, iniciativas como o SOS Preces, como o CVV 188, como o podefalar.org.br, que é um programa de escuta também de saúde mental para jovens de 13 a 24 anos. Estima-se que no mundo aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. Isso corresponde a uma morte a cada 40 segundos.
Mas para cada pessoa que morre por suicídio, há 20 outras que tentam o autoextermínio. E essa tentativa prévia é um dos maiores preditores de risco na população em geral. Quem tenta suicídio pela primeira vez tem muitas chances de tentar outras vezes. No Brasil, há cerca de 13 mil mortes por suicídio por ano, uma a cada 45 minutos. Ele ocorre em todas as regiões brasileiras, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E nos últimos 10 anos, aumentou a proporção de tentativas, né? Essas pessoas, elas quase sempre chegam nos prontos-socorros, nas UPAs, nas emergências, nos centros de terapia intensiva, a depender da gravidade dos ferimentos, e é nesse momento que podem também iniciar um acolhimento. Por isso, os profissionais de saúde, mesmo que não sejam de saúde mental, também precisam estar engajados nessa causa, para que não deem lição de moral, não tentem especular naquele momento as causas que o levaram a esse ato desesperado. A Organização Mundial de Saúde afirma também que o suicídio consumado deixa de 10 a 12 pessoas doentes e enlutadas. São as pessoas que conviveram diretamente com as que deixam de viver. Seus colegas, familiares, seus amigos, conhecidos. Então, de forma nenhuma, o suicídio é uma solução. Nós precisamos buscar ajuda. Várias iniciativas podem colaborar, como já dissemos, o SOS Preces, o CVV 188. E nós também precisamos estar atentos a certas frases de alerta que podem indicar ideação suicida, como preferiria estar morto, não posso fazer nada, não aguento mais, sou um perdedor, um peso para os outros serão mais felizes sem mim, dentre outros. Há alguns mitos envolvendo o suicídio, é importante que a gente fale disso. Há pessoas que falam que quem fala em suicídio deseja apenas chamar a atenção e não quer se matar de verdade. Isso é falso. A maioria dos suicidas falou sobre suas intenções com alguém ou teria falado se fosse questionado. E ainda que seja um comportamento que represente o que a gente chama de comunicação ineficaz, ou seja, como se eu me sentisse incapaz de ser ouvida na minha família e decido por esse ato trágico, as ameaças não devem jamais ser desprezadas. Também não é verdade que apenas quem tem transtornos mentais se suicida. 9 em cada 10 pessoas que tentam se matar têm diagnosticado um transtorno mental, em geral não tratado. Mas qualquer pessoa em profundo sofrimento psíquico pode cogitar a ideação suicida. Por exemplo, a depressão, pelas características sintomáticas da desesperança, da anedonia, perda da vontade, de prazer, né, de coisas que antes gostavam, uma sensação de que aquela angústia não vai passar nunca. Isso é um fator de risco muito grande para tentativas de suicídio. Assim como alguns transtornos de personalidade que têm traços de agressividade e impulsividade muito claros, né? Mas também outras situações, como de dependências químicas, né? Um ato de desespero pela falta da substância, dentre outros. Então é importante também a gente desmistificar isso para que a gente perceba que é algo que pode acontecer com alguém muito próximo. E isso deve nos levar a sermos mais humanos em contato com a dor do outro. Os principais fatores de riscos, fora a questão dos transtornos mentais, das tentativas pregressas de suicídio, fatores congênitos, histórico familiar de suicídio, abuso, dependência de álcool e outras drogas, também inclui fatores psicossexuais, abusos, violências, instabilidade familiar, isolamento social, perda afetiva recente pelo luto, desemprego. Veja que todos esses fatores sociais a gente tem observado um aumento deles na pandemia. A pandemia não é apenas um problema de saúde pública, de saúde coletiva, né, como também é o suicídio, mas é, sobretudo, um problema que afeta também a economia e a vida, a qualidade de vida das pessoas nesse período. A gente não pode ignorar que muitas pessoas perderam seus empregos, têm passado por situações financeiras difíceis, e isso
é sim um fato agravante, né, para essas tentativas, fora a violência doméstica. Como as pessoas têm ficado mais em casa e algumas voltaram para a casa dos seus familiares, né, há um alto índice na pandemia de tentativas de suicídio, por exemplo, por mulheres por conta disso, né? Além de fatores físicos, como enfermidades crônicas de longa duração, que acabam gerando um movimento, né, um humor mais deprimido, fatores psicológicos também relacionados ao desamparo, a ansiedade intensa, vergonha e humilhação por bullying, baixa autoestima, desesperança, pensamentos mais enrijecidos. Então, como a gente vê, o suicídio é um problema grave, frequente, crescente, porque os fatores de risco a que estamos expostos são vários. Mas ao lado dos fatores de risco, a gente também precisa destacar os fatores de proteção. A disposição para buscar aconselhamento em caso de decisões importantes é o principal fator de proteção e de prevenção ao suicídio. O que isso significa? A capacidade que eu desenvolvo de criar vínculos, o laço de amor, de afeto, o fato de eu me sentir acolhida, ou no meu contexto familiar, ou na minha rede de amigos, ou no centro espírita que eu frequento. É como Jesus sempre disse, né? Que o amor é a plataforma do seu ensino. O amor não apenas salva, né, cobre a multidão dos nossos pecados, como também é a forma mais eficaz da nossa ascese para Deus e de nós valorizarmos essa rica existência, cheia de oportunidades. Além dessa abertura, também a disposição para buscar ajuda, né? Por vezes, o suicida tem um pensamento muito fechado, rígido, inflexível, acha que está encurralado, que não há nenhuma outra solução para o seu problema. E isso nos parece, pelos casos que a gente acompanha e pelos estudos que a gente observa, analisa, que é muito mais uma progressão dessa ideação mais consumada, né? Dessa ideação que vira comportamento suicida e intenção mais firme. O que eu estou querendo dizer? Se na primeira ideação, nas primeiras ocorrências de desamparo, de desesperança, né, de desespero, eu conseguisse encontrar alguém e me sentir acolhido por primeira vez, provavelmente isso poderia evitar que eu tivesse desdobramentos mais contundentes rumo ao autoextermínio. Mas o que geralmente acontece é o fato das outras pessoas que estão ao redor ou não darem importância, ou eu não sentir essa abertura, essa escuta empática, para que eu ache que nesse pedido de ajuda, efetivamente, eu consiga ter uma saída melhor do que aquela que eu planejo no autoextermínio. A habilidade de comunicação, então, a capacidade de articular o que eu estou falando, né? Se é uma pessoa que já, por exemplo, está em terapia e tem um vínculo terapêutico efetivo, né, com o profissional que atende, isso também é um fator de proteção, porque eu sinto que tem alguém em quem confiar e que vai oferecer para mim um outro caminho, uma outra saída, me dá mais uma razão para poder seguir. A habilidade de solucionar os problemas da vida. O pensamento dicotômico, tudo ou nada, atrapalha muito e é um fator de risco para o suicídio. Por contrário, a maleabilidade, né? A capacidade que eu tenho de me frustrar e de, não obstante essa frustração, seguir em frente, aceitar essa condição e tentar outras formas, né, me torna uma pessoa proativa. E isso é fundamental para que eu consiga permanecer na vida. Um bom relacionamento interpessoal, um senso de responsabilidade em relação à família, né? A presença e atenção de vínculos familiares efetivos, em que a gente tenha, mesmo que não tenha muito tempo, mas tenha tempo de qualidade, né? E que a gente se interesse pelo que o outro sinta, pelo que o outro faça. O apoio da família em situações de necessidade, quando a gente vê aquelas famílias que muitas vezes não têm muitos recursos materiais,
mas que se unem em momentos de necessidade para juntas chegarem na solução de um problema. Esse é o maior fator de proteção. Por quê? Porque eu percebo que efetivamente eu não estou sozinha. E isso não é só de boca para fora, né? Palavras ao vento. Isso não ocorre só em setembro. Isso ocorre em todos os meses da minha vida. Mesmo que eu tenha uma situação muito difícil, eu sei que, passado esse meu impedimento para falar, eu vou conseguir ter o apoio e o suporte daqueles que comungam comigo, né? Mas a gente sabe que a grande realidade é que a família, embora a doutrina espírita nos elucide, seja um cadinho purificador, onde ressomam muitas vezes os conflitos existenciais, nem sempre a gente tem esse ambiente acolhedor, né? Mas isso não é, por si só, fonte de tragédia. A integração e o relacionamento com outros grupos sociais. Então, a inserção desse indivíduo no laço social, com colegas, com amigos, com vizinhos, com o pessoal do centro, são também fatores de proteção para que eu não me sinta sozinha, né? A prática religiosa é muito interessante, porque isso já é comprovado, principalmente nos estudos psiquiátricos com respeito à prevenção ao suicídio. Ter uma religião, qualquer que seja, inspira o sentimento de religiosidade. Não é como alguns ateus ou não religiosos dizem, né? Que os religiosos transferem para a vida futura todos os seus problemas. Nós que somos espíritas entendemos que não é isso, né? Ter religiosidade significa confiar, não obstante a situação nos pareça difícil. Olhar para as aflições, exatamente como Kardec nos elucida no capítulo 5º. Eu sempre falo sobre isso, né? Como é interessante a ordem das mensagens que Kardec coloca no capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. Primeiro ele fala sobre a justiça das aflições. Depois ele fala de causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Então isso ajuda a gente a mudar o panorama. Lembra que eu falei sobre aquela visão da pessoa encurralada que não tem saída? A doutrina espírita em especial, né, que é o nosso foco aqui, mas a religião qualquer que seja, ela estimula esse sentimento de união minha com Deus, né? Com a inteligência suprema, com Alá, seja lá o nome que eu chamar. Minha com o Criador, minha com o Pai. E isso muda tudo. Primeiro que eu deixo de estar no mundo em desamparo. Agora eu tenho alguém que olha por mim, que é o doador da minha vida, que me conhece, que me ama exatamente do jeito que eu sou. Segundo, isso abre para mim perspectivas de luta, de experiências. Eu sei que Deus é o meu provedor. E isso não significa exatamente que Ele vai me dar tudo que eu quero, mas que bastas vezes Ele vai fornecer experiências iluminativas para que eu possa conquistar tudo que eu preciso, com base na fé nele, na fé em mim mesma e na minha capacidade de perseverar. Então, por isso, esse sentimento de religiosidade, que é um sentimento de pertencimento, de união, que quebra aquela ideia de que morreu, acabou, e é o fim de tudo, e eu deixo de existir, que em geral está presente nas religiões, aquele sentimento de imortalidade da alma, de uma vida que é inquebrantável, que sempre continua de algum modo. Isso é um fator de proteção muito importante, embora isso não livre de tudo. Então, a gente está falando dos fatores de proteção, mas nós sabemos, por exemplo, que entre os suicidas também estão alguns espíritas. E é importante a gente falar sobre isso, porque nós sabemos que a nossa doutrina, tão amorosa, tão cheia de ensinamentos, esse manancial inesgotável, ela é perfeita e nós ainda estamos aprendendo a viver e a praticar os seus ensinos. Nós somos humanos, titubeamos, duvidamos, hesitamos, erramos. Mas é importante também perceber que a misericórdia de Deus está em tudo e que sempre, em qualquer condição, irá nos sustentar, nos amparar de algum modo, né? Mas
que a lei também requer que nós levantemos e caminhemos. O fato também de ter um sono regular, né? De descobrir novas razões para viver, de dar um significado para a própria vida, são fundamentais para todo esse processo de valorização da vida e como fatores de proteção. É lógico que a gente está falando sobre fatores de risco e proteção, isso não são exatamente um checklist, né? Para eu verificar o que eu tenho e o que eu não tenho. Alguns têm um peso maior do que outros, mas o mais importante que a gente observa é, de fato, a relação de vinculação com as outras pessoas, com o outro. Em outras palavras, a capacidade de amar. Quanto mais eu estou consciente e disponível, aberta para o amor, isso é o fator de maior proteção. Outro mito diz respeito sobre perguntar e falar sobre suicídio, se isso pode encorajar o ato. Isso não é verdade. Muitas pessoas têm medo de falar sobre o tema, como se isso fosse dar ideia para outra pessoa cometer o suicídio, mas é muito pelo contrário. Quando nós tocamos no assunto, isso pode proporcionar um grande alívio e permitir que a pessoa peça ajuda. Eu preciso dizer que nem todos estamos preparados para ouvir certos relatos suicidas ou de pessoas que têm a ideação suicida. Por quê? Porque isso pode tocar em alguns gatilhos emocionais que nós temos, isso pode tocar a nossa sensibilidade, a gente pode sentir uma certa angústia de querer ajudar e fazer com que a pessoa seja convencida do contrário, né? Como se a gente quisesse colocar a pessoa debaixo das nossas asas, protegê-la e impedi-la que nada de mal acontecesse. E isso pode aumentar o desespero, porque alguém que está numa condição de desequilíbrio e, e faz um relato como esse para nós, precisa de temperança, precisa de paciência, precisa de serenidade do outro lado. E esses conteúdos nos mobilizam. Mobiliza quem trabalha com saúde mental, imagina quem não tem essa experiência. Por isso que é muito importante, né, esse treinamento prévio, passar por experiências supervisionadas, né? É lógico que o acolhimento sempre será crucial, né, fundamental, sempre será muito importante, né? Mas a gente também precisa ter cuidado com a gente, que se coloca nesse lugar de auxílio, né? Mas o diálogo sobre o assunto deve ser um diálogo franco e sincero, indicando todas essas ferramentas que a gente já falou no início, como o CVV 188, o SOS Preces, para dar suporte àquela pessoa, para deixar sempre uma saída diferente do que ela planeja, né? Às vezes a pessoa passa e sobrevive a uma crise, apresenta sinais de melhora e a gente acha que ela não corre mais risco. Isso também não é verdade. Às vezes a pessoa apresenta uma falsa melhora porque já tomou a decisão interna de consumar o ato. Ter tentado o suicídio é o principal fator para tentar de novo. Uma das coisas que a gente analisa como maior risco é o fato da pessoa planejar e planejar há muito tempo. Essa é uma das perguntas que a gente faz. Você pensa em se matar? Com que frequência você pensa? Você já planejou o ato? Quanto tempo você levou planejando o ato, né? Como você pensou em fazer? A depender do nível de detalhamento, a gente percebe o quanto que aquela ideia está investida, ou seja, algo que foi direcionada à atenção e que efetivamente passa a ser vista pelo sujeito como uma saída razoável, a ponto da pessoa se desensibilizar com a ideia da morte. E isso também é importante, a ideia subjetiva da morte para cada pessoa pode levá-la mais próxima ou afastá-la do ato. Por exemplo, no Espiritismo, a gente tem uma clara ideia de que a morte nada mais é do que uma passagem, que a gente não se transforma, nem se emudece, nem entra em sono absoluto, né, até a volta do Messias. A gente sabe que quando nós passamos, né, do plano físico para o plano espiritual, há uma continuidade do que nós já somos, porque existimos sempre, né? Então, isso, conscientemente,
pode nos levar a racionalizar a ideação. Mas não, embora seja um fator importante, não é um fator que necessariamente impeça, né? Então, saber o que acontece após a morte pode auxiliar a essa reflexão de buscar outras saídas. Mas há certos fundos do poço que são muito difíceis para que a gente supere, né? A gente já falou sobre a impulsividade, a agressividade, um surto, um ato de loucura, e que a gente olhe, né, para o lado e não perceba nenhuma condição mais de continuar vivendo, entre aspas, pela dignidade que a gente acreditava que deveria. Isso pode também apressar o ato, né? A ambivalência sempre está presente nos suicidas. Por um lado, o desejo de aniquilar aquela dor, e por outro, fala também alto o instinto de conservação e de sobrevivência. E é nisso que a gente aposta para ter tantas iniciativas de prevenção ao suicídio, né? Porque, no fundo, a alma sente que vale a pena viver, né? Que a vida é um manancial de bênçãos. Sua visão temporariamente pode estar toldada, obliterada pelo sofrimento, mas no fundo ela sente, pelas leis divinas que estão íncitas na consciência, que aquele ato é antinatural, né? É importante também a gente dizer que a gente tem observado um aumento, um risco aumentado de suicídio em crianças e adolescentes. À luz do que nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos elucida, né, a gente sabe que o materialismo na nossa sociedade, a busca desenfreada pelo prazer até a exaustão dos sentidos, o consumo de eletrônicos, de redes sociais, muitas vezes, ainda na primeira infância, é excessivamente pernicioso, porque atrapalha muitos processos. A ludicidade infantil, a capacidade de usar a fantasia para poder simbolizar perdas, imagens, faltas, ausências. Daí as crianças crescerem tão intolerantes à frustração, que também é um fator de risco, né? O fato da gente ter aquela falsa ideia da vida perfeita em redes sociais e de muitas vezes direcionar a aprovação por quem eu sou através dos vídeos que eu produzo no TikTok. Se tem visualizações, né? Se tem muitos seguidores, se repercutiu nas redes, né? E por outro lado, o fato de que se eu pensar, se eu fizer alguma coisa de que eu me arrependa, vamos pensar que no ato de euforia eu gravo um vídeo falando algumas coisas que depois eu me arrependa. E por conta da repercussão que aquele vídeo eventualmente teve, aquilo me gera um arrependimento tão grande que pode culminar na própria morte. A gente teve exemplos assim esse ano. Então, uma vida vazia de sentido existencial. E como pais e mães, nós também precisamos estar atentos. Há uma tecnologia que é muito boa, que é neutra, que pode servir com aquilo e caber para transmitir palavras de encorajamento, de bom ânimo sobre o Evangelho, com uma repercussão muito significativa, mas que também pode comprometer a constituição da autoestima de uma criança e de um adolescente, a ponto dela cogitar autoextermínio perante negativas que se lhe apresente. Fenômenos de autoagressão, autolesão ou automutilação, também presente em crianças, do ponto de vista psicológico, são pequenas tendências autodestrutivas para abrandar uma dor psíquica através de uma dor física, para tirar o foco de uma dor emocional. Então, isso também precisa ser olhado com carinho, precisa ser tratado, né? Com o objetivo de que a gente não passe por cima dessas evidências, desses sinais, para que não se surpreenda com uma tragédia. Do ponto de vista espiritual, podem haver reminiscências anteriores, né, de influências espirituais. A gente sabe que certos impulsos suicidas não superados do passado, como um complexo, né, padrão de emoções e sentimentos, em certas idades podem ressurgir como uma tendência responsiva
em momentos de muito estresse, de muito cansaço, de tristeza profunda. Então, na verdade, essa nova existência é uma tentativa de nós superarmos esses padrões, lidarmos com essas questões internas, sem repetir velhos equívocos. Daí a importância fundamental da gente ter os recursos de auxílio para nos ajudar a vencer. Por isso, Joana de Ângeles reitera o quanto o apoio no lar é fundamental, né? Os pais conhecerem o mundo dos seus filhos, participar deles, vivenciarem o exemplo do amor, buscar ajuda terapêutica quando necessário, né? O lar deve ser a escola da real educação, sem esse caráter autoritário e impositivo que tornam as relações desgastantes, obsessivas, né? Com a preocupação sincera de ser estabelecido um laço autêntico de amor que tem um potencial transformador nas nossas vidas. Isso auxilia os membros da família, porque mais que palavras e exemplos, forma uma psicosfera de paz. Essa psicosfera é construção conjunta. Nós somos antenas psíquicas irradiantes. Plasmamos em derredor dos nossos passos ideações impregnadas de sentimentos. Então, mesmo que a gente ouça um desaforo e não fale nada, se a gente fica recriminando e xingando o outro mentalmente, isso afeta e desestrutura a psicosfera do nosso lar. Mas, pelo contrário, se a gente consegue amar, não obstante as dificuldades, isso vai dando uma certa condição para que cada um de nós possa desenvolver robustez moral suficiente que nos permita lidar com os desafios existenciais para que eles sejam superados. Não podemos esquecer das terapêuticas ensinadas, né, pela doutrina espírita, em especial por Jesus. O amor em primeiro lugar, como já falamos aqui muitas vezes, o poder da oração, né? Por isso que nós bendizemos no início esse esforço do ICABI. A oração, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. Kardec vai dizer, a prece é uma invocação. Através dela, nós transmitimos o nosso pensamento e nos conectamos com Deus e seus emissários. Uma prece sempre tem resposta. E essa resposta, mesmo que não venha como manjar celeste, ou como eu gostaria que fosse, sempre vem na forma de bênçãos, de vibrações dulcificantes, pacificantes, lenificadores. O espírito Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, escreveu Memórias de um Suicida, vai nos dizer com muita emoção do seu profundo arrependimento depois de ter aniquilado a própria existência. E que, do mundo espiritual, passados os momentos de tormento muito acentuado, de desordem das ideias, quando ele já pôde começar a trabalhar, ele se encarregou de uma tarefa que pode parecer muito simples, mas que salvou a vida de muitos encarnados que pensavam em se matar. Estimulá-los a orar. Ele intuía, porque a comunicação entre os espíritos se dá pelo pensamento, nos momentos de desespero, a buscarem uma posição confortável e elevar o pensamento a Deus. E projetava na tela mental deles imagens que tivessem ressonância com o próprio entendimento do sujeito, Nossa Senhora, Jesus, Deus, santos, para que eles se recordassem desse apelo. Além disso, nós também podemos orar por aqueles que estão em condição de profundo sofrimento. A água fluidificada, a evangelização, tudo isso nos sustenta para que a gente tenha resistência suficiente para buscar ajuda aos profissionais que podem também nos dar respaldo nessas condições. Por isso, meus amigos, é importante a gente lembrar desse compromisso que a gente tem, né? O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: o dever moral da criatura para com Deus não cessa nunca, quando ele fala sobre o dever.
Esse dever não significa que nós seremos castigados, né? Mas significa que a gente nunca vai conseguir se destituir nessa posição de legítimos filhos de Deus. Deus nunca esquece de nós. Deus nunca nos deixa, né, nos abandona. E dentre essas consequências espirituais do suicídio, a gente já falou um pouco sobre as causas, embora é importante também dizer que nunca há uma causa só. Os enlutados, que é como a gente chama os sobreviventes, os familiares daqueles que cometem suicídio, o sofrimento deles é muito grande. E muito por causa desse sentimento de impotência, né, desse sentimento de não retorno, de que a pessoa decidiu ir, né? E isso causa uma dor muito grande. E também pelo sentimento de culpa, por achar que poderia ter feito ou ter dito algo que poderia deixar a pessoa ainda vivendo, né? E é importante a gente dizer que o suicídio, em geral, nunca tem uma causa única. É uma soma de fatores. E quando a primeira consequência, né, quando o ser se dá conta de que se matou, mas não morreu, enquanto ser espiritual, é essa constatação que a morte não existe, que o problema não foi resolvido. Então, isso quase sempre é seguido de um profundo arrependimento, de remorso. Em segundo, a gente conhece a dificuldade para o desligamento corpo-espírito, porque o fluido vital ainda não foi totalmente esgotado, né? Havia uma cota para ser utilizada naquela experiência no mundo material, e isso, em geral, causa sofrimento. Por isso, todas as nossas vibrações carinhosas, de pedido de misericórdia e intercessão, sempre são momentos de alívio para o ser que se foi, né? Além disso, a gente sabe da necessidade de recomeçar, com o acréscimo do registro traumático na memória do espírito imortal. É muitas vezes como se o ser que se mata tivesse um transtorno de estresse pós-traumático. Passado o trauma, ele parece vivenciar e reviver muitas vezes a mesma cena, né? Como se estivesse preso naquele momento. E aí, de repente, né, vem um ataque, a pessoa acorda de sobressalto, né? Parece que ele revive aquilo, muitas vezes, com um intenso sentimento de culpa, que é uma forma também do psiquismo que não se extingue, que não morre, tentar elaborar aquilo que aconteceu. Então, gente, já para caminhar para o final, até para ter um momento de ter com vocês, né, a elucidação de algumas questões ou ler os comentários, nós queremos dizer o seguinte: acima de qualquer circunstância, se já passou pela cabeça essa hipótese de aniquilar a própria existência, recorda Jesus, que num ato de extremo amor e bondade veio ter conosco, não obstante todas as dificuldades que nós apresentamos, né? Não obstante todos os desafios que ele passou e superou todos. Ele ainda nos acompanha e nos tem muito perto ao coração. Ele não é insensível às nossas dores, pelo contrário, ele ainda está entre nós. E que diante desses episódios, se nós presenciarmos, que nós recordemos do seu apelo de misericórdia em todos os momentos, que nós pratiquemos a caridade, que a nossa vida seja um ato de amor ao outro, que busquemos evitar os julgamentos, busquemos a conciliação, a compreensão acima de tudo, porque Ele sempre olha por nós, cuida das suas ovelhas queridas e conhecidas, e a vida eterna é uma realidade inderrogável da qual nenhum de nós jamais pode fugir. Espero que tenham sido úteis as reflexões e muito obrigada.